Maravilha, meus irmãos, estamos chegando para a aula 12. Você já acredita nisso? Aula 12 do terceiro trimestre. Estamos pertinhos da conclusão aí desse terceiro trimestre de 2017. Um trimestre maravilhoso em que estamos aprendendo tanto, não é verdade? Sobre a palavra de Deus. Antes de nós darmos sequência aqui, eu quero rodar aí um vídeo que explica um pouquinho essa questão de se inscrever no canal, baixar o material em PDF. Aguenta um pouquinho aí, talvez isso não seja uma dificuldade para você, mas pelos comentários tem sido uma dificuldade para muita gente. Então deixa eu rodar o vídeo que ensina como se inscrever, como baixar o material em PDF, como deixar notificações ativado, e eu volto já com vocês. Muito bem, meus irmãos, amigos, enfim. Muitos estão tendo dificuldade para se inscrever no canal, deixar o sino de notificações ativado e para encontrar minhas redes sociais e o material em PDF para EBD, para usar na EBD, para baixar, para mandar pelo celular. Então vamos lá. Essa é a tela normal do celular. Vamos entrar aqui no YouTube, clica no ícone do YouTube, tá aqui, ó. Eu tô com a aula 11 de juvenis aqui, certo? Eu tô num outro canal meu, tá? Eu tirei a inscrição, então vamos lá. Olha lá, ó. Na tela do seu celular vai aparecer aí, ó, inscrever-se. É só clicar com a pontinha do dedo, olha lá, inscrito. Aí do lado aparece aqui um sininho no canto direito aqui, ó. Apareceu inscrito, do lado um sininho. Você clica nele, ele fica com estas aspas em volta. Significa que toda vez, olha lá, apareceu embaixo, ó, você receberá todas as notificações. Toda vez que eu posto um vídeo novo, o YouTube informa, manda uma mensagem para você que chegou vídeo novo, que eu coloquei vídeo novo. Tá, eu mando o material em PDF em minhas redes sociais, nem todos conseguem abrir. Aqui do lado direito, logo do lado do título de cada vídeo, tem uma setinha aqui, ó. Vou clicar nela para cima, para baixo, para cima. O que acontece? Quando você abre o canal normal, ele tem lá todos os vídeos e pronto. E o lugar lá embaixo para você colocar comentário, tá? Então você tem que clicar para baixo nessa setinha, que aí ele abre toda a descrição dos vídeos. Tá aqui, ó. Que alegria começarmos mais um trimestre, tal. Todas as minhas redes sociais estão aqui, incluindo o número de WhatsApp que você me chama e entra nos grupos de professores. E o material em PDF tá aqui, ó. No link abaixo você encontra o material de apoio em PDF. Você clica nele, tá? Você tem que ter uma conta no Google Drive, que é a mesma conta do seu Gmail. Ele vai aparecer aqui as suas contas ou a sua conta que você utilizou quando você comprou o celular. Ninguém consegue usar um celular hoje com acesso à internet sem ter cadastrado o e-mail. Então vai aparecer, você seleciona um dos seus e-mails e ele vai abrir o Drive e vai abrir aqui o material em PDF no seu celular, tá bom? Ele vai abrir. Você pode clicar aqui, ó, nesses três pontinhos aqui do lado aqui, e ele vai aparecer aqui para você mandar para quem você quiser, fazer download, enfim, tá certo? Então é isso. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a interagir melhor com o meu canal. Um grande abraço. Muito bem, nós só temos que agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão inscritos e você que está chegando agora que vai se inscrever, tá certo? Através das nossas redes sociais você nos conhece melhor. Eu sou o Denão, tá certo? Estou há mais de 20 anos com jovens e adolescentes e é um prazer, sou um amante da EBD e é um prazer compartilhar a palavra de Deus na escola dominical. Toda segunda nós temos aulas, jovens, juvenis e adolescentes. Vamos à aula 12, então, do terceiro trimestre da EBD, mas antes, roda a vinheta. Maravilha, meus irmãos, esse que é um trimestre maravilhoso, tá certo? As bênçãos do avivamento espiritual, então, na lição de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então nós vamos analisar aqui algumas coisas, né, em relação às bênçãos, aos frutos, aos resultados dos avivamentos. Os grandes avivamentos promoveram resultados extraordinários nas pessoas,
nas comunidades e em nações inteiras. Quando há uma obra verdadeira do Espírito de Deus, ocorre uma mudança radical no caráter do ser humano, que expressará um comportamento novo, revelando progressivamente a imagem de Jesus Cristo implantada nele. Então, mudança radical no caráter do ser humano, forma de pensar, agir e interagir em todas as áreas de sua vida. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa. Coloca aí as redes sociais. Coloca aí o mundo virtual. Outra qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, o cristão, antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, ele deve fazer esta pergunta: isto glorifica a Deus? Filipenses, capítulo 4 e versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá? Então, o avivamento produz manifestações e também frutos, resultados que são permanentes ao longo da história, que comprovam o que ocorreu. E como temos dito desde o início do trimestre, todo avivamento produz marcas na sociedade como um todo, que sobrevivem ao longo do tempo. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta lição. Nós vamos falar sobre evidências, não é? Provas demonstradas por meio dos resultados, dos frutos. Então, da mesma maneira que a palavra avivamento, você não encontra ela na Bíblia, mas você encontra a ocorrência do avivamento. E ao analisar o contexto, nós podemos perceber as condições que nos fazem entender que necessitamos de um avivamento, as condições para que Deus promova um avivamento e os frutos que demonstram se estamos de fato vivendo um grande avivamento. O fruto do Espírito é gerado. O que é? O fruto do Espírito é a resposta do crente mediante a ação do Espírito Santo no sentido de se parecer mais com Jesus. Nesse aspecto, que é gerado pelos verdadeiros avivamentos espirituais, transborda para o campo da ação humana, moldando o caráter da pessoa para o viver cristão. Tá? Então, ele vai falar aqui algumas informações do livro Batismo do Espírito Santo com Fogo. O batismo no Espírito não pode ser separado de suas implicações no que se refere a uma vida dentro dos padrões de justiça. Eu já disse, muitos olham Atos 2 e lê até o versículo 4. Leia Atos 2, do 1 ao 47. Leia Atos inteiro e você vai perceber o que o derramamento do Espírito Santo provocou na igreja como um todo e em toda a sociedade. Leia Atos 8, 5 a 8. Leia Atos 19, quando o evangelho é pregado em Éfeso, não é? E você vai ver o impacto, os frutos, os resultados. Uma vida transformada. O verdadeiro avivamento gera um impacto transformador na vida da pessoa, tornando-a mais parecida com Jesus. Eu lembro que, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei uns 2 ou 3 anos sem usar roupa esporte. Camisa polo, camiseta, calça jeans, tênis, nada. Eu tinha medo de perder. Com o tempo, amadureci, mas mesmo assim, eu ainda tenho temor a Deus. O fruto do Espírito é a manifestação das virtudes do Espírito Santo na vida do crente. Não é o barulho ou movimento que caracteriza um verdadeiro avivamento, mas mudança de comportamento. Ou seja, não significa nada dizer que foi ou está cheio do Espírito. É preciso demonstrar nas atitudes, palavras, pensamentos, que o Espírito está no controle total de nossas vidas. Romanos 8 e versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então,
alguns frutos aí do avivamento, tá? Obediência, cumprimento da vontade divina, estudo da palavra de Deus, confissão de pecados, oração, adoração. O mover, o fogo, o agir do Espírito é uma ação de dentro para fora, contínua e profunda na vida de quem vive um avivamento verdadeiro. É extremamente interessante avaliar os resultados visíveis e práticos dos avivamentos já ocorridos para realizarmos um autoexame, um check-up espiritual e vermos se estamos vivendo um genuíno avivamento ou quão distante estamos de viver um. Não adianta pular na igreja e ser grosseiro com a família, falar em línguas e maltratar os pais. Avivamento não combina com rebeldia, mentira, inveja, falsidade, mas com um comportamento transformado pelo poder do Espírito. Novamente, a gente lê textos isolados, Efésios 5:18, mas não para no 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, a toda uma trajetória. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Nessas mesmas coisas andastes no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, avivamento é compatível com vida transformada, com mudança radical. É muito importante que a gente analise isso, para que a gente perceba em que estágio nós estamos nesta busca por um verdadeiro avivamento. Logo, os que passam pela experiência do avivamento tornam-se cônjuges mais amorosos, pais melhores, filhos mais obedientes, profissionais mais comprometidos, cristãos mais engajados com toda a esfera da sociedade. Talvez esse seja um dos fatores que demonstrem que no Brasil não vivemos avivamento ainda nos últimos anos, porque falta engajamento em questões de justiça social. E por isso, os índices que nós vamos falar aqui ao longo da lição, e temos falado também em outras aulas, no Brasil os índices de criminalidade, de violência, de corrupção são tão altos. Se somos 50 milhões de cristãos, alguma coisa nesse sentido tinha que mudar. Bom, é fruto. Então, veja, o fruto do Espírito é gerado. Tá? O caráter de Cristo é gerado em nós. Gálatas 5:22. Em contraste com as obras da carne. Tá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Outra coisa, o amor de Deus é derramado. A maior característica da vida cristã. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Uma das características marcantes da visitação do Espírito Santo na vida do crente é a fusão do amor de Deus nos corações, pois a vida no Espírito é marcada por um genuíno amor por Deus e pelo próximo. Lembra que o mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. É uma tríade, um verdadeiro triângulo amoroso espiritual. Tempo de crise é o tempo que nós estamos vivendo no Brasil. Os nossos dias lembram a Inglaterra do século XVIII, antes do avivamento, onde as prisões... Gente, meu Deus, dá uma olhada. Prisões lotadas, trabalhadores explorados, crianças abandonadas, assaltos e assassinatos ocorriam constantemente. Entretanto, com o avivamento espiritual naquela nação, houve uma mudança profunda em sua estrutura social. A falta de amor trouxe à igreja de Corinto grande repreensão por parte do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11:17. Nisto que vou dizer, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não ajuntais para melhor, senão para pior.
Eles se reuniam no culto da comunhão, do amor, sem comunhão, sem se preocuparem com o bem uns dos outros. Existe muita liturgia e organização que parece bolacha recheada sem recheio, copo sem água, inútil. Assim é um cristão que não manifesta o amor. O que dá sentido ao cristianismo é o amor. A prova de que somos avivados é a forma como nos relacionamos com as pessoas, com todas elas, cristãs ou não. Ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Então, desde a cruz, a marca do cristianismo é o amor que se doa, que se entrega por nós. O ambiente que vivemos no Brasil é propício ou para vivermos um grande e poderoso avivamento, ou para chegarmos ao caos totalmente sem chance de nos levantarmos. É o pós-modernismo invadindo as igrejas. E na Europa, berço dos maiores avivamentos dos séculos passados, a igreja hoje está só a fumaça. Ficou apenas na história. O Brasil precisa se despertar. Ao olhar para a crise generalizada em que vivemos como nação, concluo que talvez tenhamos chegado a esse estágio por não clamarmos por um avivamento genuíno, mas acredito que ainda dá tempo se clamarmos. A transformação que necessitamos não virá de autoridades nem de leis humanas. Essa nação precisa se prostrar diante de Deus, humilhada e com jejum. E isso quem precisa direcionar é a igreja, o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é tempo de pularmos diante dos palcos, é tempo de nos prostrarmos diante de Deus. Só a humilhação da igreja trará mudanças profundas e duradouras à nossa nação. E isso é a demonstração de um coração transbordando de amor. Eu não tenho dúvidas em afirmar a solução para a crise generalizada em que o Brasil se encontra é um genuíno avivamento. Se amamos nossa nação, precisamos nos humilhar diante de Deus por ela. Precisamos clamar, suplicar para que Deus desperte a igreja brasileira que está dormindo na teia da teologia da prosperidade e do secularismo religioso. Aviva no Senhor, aviva no Senhor. Muito bom, essa aula é, meu Deus do céu. Fome de Deus, um anseio pela presença de Deus. Os avivamentos geram o anseio da alma por mais de Deus. Indo em direção de Deus. Um genuíno avivamento também deve levar o cristão em direção a Deus. Devemos ter fome por Deus. Quem anseia pela presença de Deus, odeia o pecado. Pois quem permanece no pecado é do diabo. 1 João 3, 8 e 9. O problema hoje é que dizemos e cantamos que queremos mais de Deus, mas não abandonamos o pecado. O anseio pela presença de Deus não pode ser um discurso vazio, tem que ser uma mudança plena de atitude. O verdadeiro anseio pela presença de Deus deve nos afastar mais e mais do pecado. Quanto mais de Deus em nós, menos espaço teremos para o pecado e para pecar. O verdadeiro avivamento traz crescimento, maturidade espiritual. Não podemos continuar seguindo a Cristo como crianças birrentas, infantis e impulsivas. Precisamos caminhar na direção de um relacionamento intenso com Deus, onde a cada dia cresçamos na graça e no conhecimento. Oséias 6:3, cresçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Fala de crescimento, de um crescimento gradual, em conhecer o Senhor. Lucas 2:52 diz que o menino Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meu Deus, isso é extraordinário. 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino, mas agora já não sou mais como menino. O que é isso? Maturidade, crescimento espiritual. Nossa fome por Deus deve nos levar a uma proximidade maior com Ele, a uma intimidade jamais vivida. Isso se faz pelo amor à palavra de Deus e a busca em oração por sua presença. Então é inadmissível cantar tanto sobre a presença do Espírito Santo, mas ignorá-lo no dia a dia. Quem tem fome de Deus procura se alimentar dele e nele. Isso significa ler, meditar, pesquisar a palavra de Deus, ter momentos a sós com Deus, prostrar-se na presença de Deus até saciar a sua fome. E acredite,
quanto mais fome temos de Deus, mais Ele tem para nos saciar. E aí eu fiz aqui uma pergunta ao comentarista desta lição de Juvenis, presbítero Carlos Alexandre, ali do Rio de Janeiro. Podemos afirmar que a solução para a crise em que o Brasil se encontra só será amenizada se ocorrer um avivamento? Ele respondeu o seguinte: podemos dizer que, apesar de haver outros instrumentos para resolver os problemas econômicos e sociais do Brasil, o avivamento é o único que pode resolver o problema da igreja e, junto, contribuir para resolver os problemas nacionais. Deus abençoe o presbítero Carlos Alexandre aí pela participação. Esta é a aula 12, uma aula extraordinária. Que você medite nesta aula, que esta aula nos faça, como diz o salmista no Salmo 42:1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Maravilha, meus irmãos. Bom, esse domingo agora é o terceiro domingo de setembro, considerado o Dia Nacional da Escola Dominical. Eu, no final dessa aula, achei por bem que nós aproveitássemos, então, para falar um pouquinho, rapidamente, sobre a história da escola dominical. A escola dominical do nosso tempo nasceu da visão de um homem que, comparecido com as crianças de sua cidade, quis dar-lhes um novo e promissor horizonte. Como ficar insensível ante a situação daqueles meninos e meninas que sem rumo perambulavam pelas ruas de Gloucester, na Inglaterra, no sul da Inglaterra. Tá? Então, a delinquência infantil era um problema que parecia insolúvel. Então, eles se viciavam, roubavam, acabavam se envolvendo ali em pequenos delitos. Tá? Bom, foi nesse momento que Robert Hicks, um jornalista, ele entrou em ação. Tinha 44 anos, quando ele saiu pelas ruas a convidar os pequenos transgressores a que se reunissem todos os domingos para aprender a palavra de Deus. E ele lhes ensinava a palavra de Deus e também matemática, história e a língua materna. Não demorou muito e a escola de Hicks já era bem popular, mas a oposição não demorou a chegar. Muitos o acusavam de quebrar o domingo, certo? Porque o domingo é o dia do Senhor. Mas para Hicks, ele também sabia que o domingo era consagrado ao Senhor. E para ele, Deus também pode ser adorado através do amor incondicional por meio do trabalho. Embora ele tenha começado a trabalhar apenas em 1780, foi apenas em 1783, após 3 anos de oração, observações e experimentos, que Robert Hicks resolveu divulgar os resultados de sua obra pioneira. No dia 3 de novembro de 1783, ele publica em seu jornal o que Deus operara e continuava a operar na vida daqueles pequenos meninos de Gloucester. Eis porque que a data então foi escolhida, o dia da fundação da escola dominical. Após 3 anos de experiência, com 7 escolas dominicais em casas particulares e com 30 alunos em cada uma delas, Hicks alcança êxito em seu trabalho com a transformação na vida de 2 crianças. A escola dominical passou das casas particulares para os templos, lotando-se de crianças. 4 anos após a fundação da escola dominical, a escola dominical já contava com mais de 250 mil alunos matriculados. Lembro que naquele momento, na Inglaterra, somente as crianças da nobreza eram alfabetizadas. A maior parte das crianças dos plebeus, dos pobres, não iam para a escola, não eram alfabetizados. Então, a escola dominical tem impacto na alfabetização, na educação da Inglaterra. Isso é impacto espiritual, social, intelectual. Isso é o poder do evangelho. E é um pouquinho da história da escola dominical que vale a pena compartilhar. São algumas curiosidades sobre a escola dominical. Espero que você goste, faça mais pesquisas e leve para a sala de aula, que seja um domingo extraordinário. Inclusive, aproveitando, quem sabe, um espaço no culto à noite para contar essa história. Um grande abraço, fique na paz, assista a culta, compartilhe, inscreva-se, ligue as notificações, baixe o material em PDF. Boa semana! Um grande abraço e até a última aula do terceiro trimestre de 2017. Fique na paz. Deus abençoe.